Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28, e deixa aí a sua Bíblia aberta que nós estaremos lendo. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, possa trazer iluminação, esclarecimento a todos nós, e que vivamos plenamente, como temos te pedido, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor unicamente de Jesus Cristo. Amém. Antes de passarmos ao texto em si, no dia em que Jairo foi buscar ao Senhor Jesus, para que esse pudesse ir à sua casa a fim de curar a sua filha que estava mortalmente enferma. Nós sabemos que em algum momento, possivelmente desta ida e vinda de Jairo até Cristo, e o seu retorno à casa, trazendo Cristo à sua casa, nós sabemos que em algum momento destes, sua filha veio a falecer. E eu vejo a mão de Deus em todas essas coisas, porque se Jairo estivesse em casa, quando sua filha viesse a falecer, possivelmente Jairo não buscaria ao Senhor Jesus Cristo. Era importante que acontecesse na ausência de Jairo, porque nós, quando estamos com um problema e vemos o agravamento de um problema, e não existe nenhum agravamento de um problema como enfermidade pior do que a morte, porque a morte é o pior agravamento de uma enfermidade. Nós geralmente desistimos. E possivelmente Jairo desistiria, mas uma vez que ele estava indo até Jesus, que ele falou com Jesus, e Jesus disse a Jairo: eu irei contigo. E Jesus, diferente de nós, quando diz e se compromete com algo, Jesus se compromete com algo até o final. Ele disse: eu irei contigo em tua casa. E não importa que os problemas no meio do caminho se agravem, não importa que o problema chegue à sua gravidade máxima, Jesus continuará no propósito que ele disse: eu irei contigo. Eu levarei solução. Mas eu quero chamar a atenção a um pequeno detalhe. É muito importante, muito correto, muito sensato e acertado levar os nossos problemas a Cristo. Mas ainda é melhor levar Cristo aos nossos problemas. Naquele dia, não foi apenas uma questão de tomar a sua filha e levar a Jesus. Muitos fizeram isso. Foi uma questão de tomar Jesus e levar a sua filha. Não foi apenas levar o problema a Jesus, mas levar Jesus ao problema. E nós necessitamos, em nossa vida, trazer Jesus para dentro da nossa casa. Trazer Jesus para dentro dos nossos problemas. Trazer Jesus para dentro das nossas dificuldades. Porque quando nós levarmos o Senhor para dentro dos nossos problemas, não importa o quão agravados
tenham sido os nossos problemas, sempre haverá solução. Sempre haverá solução. Jesus entra naquela casa onde esperança já não existia, onde vida já não existia, onde a morte acabava de chegar, e Jesus remove a morte, devolve a esperança e restaura a vida. E nós precisamos não apenas levar, nós temos levado os nossos problemas a Jesus. Mas eu quero, nesta manhã de domingo, incentivar a cada um de nós que levemos Jesus aos nossos problemas. Envolva-se comigo, Senhor. Esteja comigo. Esteja comigo na criação dos meus filhos. Esteja comigo nos problemas de relacionamento. Esteja comigo nos desafios que eu tenho econômicos na minha vida. Esteja comigo nos desafios que eu tenho no meu corpo, de minha própria saúde. Esteja comigo. Senhor, entra. Entra, Senhor. Aquela famosa palavra de Abraão ao Senhor: entra, Senhor, em minha tenda. Entra, Senhor. Abraão poderia tomar todas as suas solicitudes, os seus desejos, os seus desafios, as suas desesperanças, e poderia ter levado ao Senhor. Mas naquele dia o Senhor entrou na casa de Abraão. E quando o Senhor entrou na casa de Abraão, um dos problemas que Abraão sempre teve em sua vida, que era a esterilidade de Sara, já há 25 anos a promessa que tardava, e promessa feita por Deus, dele ter um filho de Sara. Naquele dia que Deus entrou, Deus não entrou apenas na tenda, Deus entrou no problema. Deus veio ao problema. E quando Deus chega ao problema, a solução chega ao seu problema. Porque Deus traz consigo a solução. Meus amados irmãos, eu quero de todo o meu coração dizer a todos vocês: não existe algo, por mais impossível que seja, que não seja possível para Deus. De modo que traga, de modo que leve hoje Deus para o seu problema. Tome Jesus e diz: vem comigo, Senhor. Vem comigo até a minha casa. Vem comigo até a minha realidade. Vem comigo até a minha dificuldade. E não importa que no meio do caminho as coisas piorem, porque pelo que eu percebo as coisas pioram. Mas quando ele chegar lá, tudo vai mudar. Tudo será transformado. Um dos textos mais importantes para a Igreja de Cristo está justamente no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28. No texto em que é intitulado pela Sociedade Bíblica Brasileira, e praticamente por todas as sociedades bíblicas, a grande comissão. O final desse texto, que nos fala de missões, que nos fala de evangelismo, mas não apenas de missões e de evangelismo, nos fala de algo mais. Jesus, aproximando-se, versículo 18 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até
a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. É importantíssimo fazer missões. É importantíssimo evangelizar. Mas fazer missões e evangelizar não são a totalidade da comissão. A comissão nos ordena a ir a todas as nações, até os confins da terra. A comissão nos ordena a evangelizar todo o homem e a levar a mensagem das boas novas a tudo e todos, até a natureza. Espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tudo isso é muito importante, mas o ensino deve fazer parte de tudo isso. Almas ganhas e não ensinadas são como filhos gerados e não cuidados, abandonados. Nós não podemos ser semelhantes aos que geram e, uma vez que não puderam abortar, porque não tiveram amor, abandonam aquele que foi gerado por eles. O que Jesus disse é: discipulem. Discipulem. Como discipular? Ensinando. Porque o ensino é algo tão importante. Veja, o ministério de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o nosso Senhor, Jesus gastou o seu ministério curando, libertando, mas, acima de tudo, Jesus gastou o seu ministério ensinando. Todo momento no ministério de Jesus, ele curando, ele executando um milagre. Até mesmo ele disse aos seus discípulos: vocês tiveram problema em sua fé porque vocês não entenderam a multiplicação dos pães. Ou seja, a multiplicação dos pães foi um milagre extraordinário, mas entender era um ensino. Jesus sumamente ensinava. Ele é o mestre e o mestre dos mestres. Jesus dedicava e dedicou seu tempo a ensinar aos seus discípulos. O ensinou a orar e ensinou suas ordenanças, seus princípios. Por que o ensino é algo tão importante? Na língua hebraica, a palavra ensino significa arremessar em direção a um alvo. Eu gostaria que ela significasse, e ela implicitamente está em atirar e acertar o alvo, mas ela significa arremessar em direção a um alvo. A palavra pecado em hebraico tem um significado bem interessante, que significa errar o alvo. E quando você junta esses dois significados,
você nota que há algo que enfrenta diretamente ao pecado, que é o ensino. Porque se pecado é errar o alvo, e ensino é arremessar em direção ao alvo, um bom ensino faz você acertar o alvo. E se você acerta o alvo e não erra o alvo, você vence o pecado pelo ensino. Pode dizer amém a isso? Amém. Isso é algo essencial. Por isso Jesus gastava ensinando. Quantas vezes Jesus teve que ensinar, reensinar, corrigir, recorrigir seus discípulos? Como aquele que está calibrando a própria mira, para que os seus discípulos não errassem o alvo, para que seus discípulos não se desviassem do propósito, ou do caminho, ou da retidão, da integridade, da santidade. Jesus estava sempre ministrando a eles. Quando, no Velho Testamento, nós encontramos o dever dos pais para com os filhos, de ensiná-los, porque, meus irmãos, sabe, a sociedade atual, incluindo a igreja, ela se encontra muito perdida. Ela se encontra, por vezes, muito na sua perda, equivocada. Então, pessoas hoje têm filhos, e eu espero, amem seus filhos. Então, porque elas amam seus filhos, elas tentam dar o melhor que elas podem dar aos seus filhos. E elas buscam os melhores sistemas educandários e buscam colocá-las em boas escolas e esperam que seus filhos, naquelas boas escolas, tenham uma excelente formação. E hoje em dia os pais chegam aos educadores e se aproximam dos educadores e dizem: bem, o que nós podemos fazer para ajudar na educação dos nossos filhos que vocês estão dando? Parece uma frase tão nobre, tão correta, tão equivocada, porque não é o pai que tem que ser um cooperador na educação dos filhos, é o sistema educandário que tem que ser um cooperador com os pais na educação dos filhos, porque compete aos pais educar os filhos e compete às instituições cooperarem nesta educação. Nós temos uma realidade de crianças hoje em dia que não respeitam os seus professores, em que não há disciplina. Sabe por quê? Porque não existe respeito, porque não existe disciplina dentro de suas próprias casas. Porque se houver respeito e disciplina para com os pais, para com os tios, para com os avós, para com os mais velhos, e isso de casa, ele respeitará o professor dele. Ele respeitará. Nós temos casos hoje em dia de alunos que partem para cima dos professores, porque possivelmente partem para cima dos pais. E isso se transfere inclusive para a igreja. As pessoas começam a achar que a escola bíblica dominical, que os professores da escola dominical, é que tem que ensinar tudo. Não, a igreja tem que
ensinar, tem que cooperar, mas não é o pastor que tem que ensinar o teu filho, não é o professor de escola dominical que tem que ensinar o teu filho. Nós temos que fazer o melhor que nós pudermos fazer, mas são os pais que têm que fazer isso. E pai crente ensina o seu filho o caminho do Senhor. Eu estou falando de pai crente. Se a criança vem à igreja, se a criança se entrega ao Senhor, e os pais não são crentes, mas ela vem e os pais permitem que ela venha, nós temos que suprir o máximo possível de tudo isto. E Deus será pai, e Deus será com ela como foi com José. E o levará. E dará um coração como deu a Ruth, que mesmo não sendo do povo do Senhor, assumiu e quis: eu quero o Deus, o teu Deus, o Deus de Israel. Então, nós temos que entender isso, mas, meus amados irmãos, nós que estamos aqui na igreja, nós que somos pais, temos que compreender isto. É você em primeiro lugar. Você tem que gastar tempo, você tem que ministrar. Seu primeiro discípulo é teu filho. Os pais e mães podem dizer amém. Ensina. Isso foi dito a quem? Aos pais. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E mesmo sendo velho, ele não se desviará dele. Se seus filhos, porventura, você enxerga um desvio, na hora que você orar, se você fez o que você tinha que fazer, você tem todo o direito de chegar diante de Deus e levantar esse versículo. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E mesmo quando ele for velho, ele não se desviará dele. Ou seja, mesmo quando eu não estiver mais presente, em que eu não possa chegar junto e falar: ele é velho, ou eu sou velhíssimo, ou já sou velha história. Mas ele não se desviará. De modo que eu vou dizer, uma das coisas que pai crente, que fez o que tinha que fazer, que ensinou o seu filho, que o levou à igreja, que ensinou a palavra, que ministrou a ele a palavra, que deu a ele o exemplo, que educou, que fez tudo o que a Bíblia diz que deve fazer, e note um desvio, ele tem que reivindicar e tem que dizer: eu não aceito isso no nome de Jesus, porque a Bíblia diz, ele não se desviará. E se ele não vai se desviar, uma coisa eu tenho certeza, ele não vai se desviar. Isso é uma autoridade que possui. Muitas vezes nós estamos aceitando desvios, nós estamos aceitando essas coisas, mas nós temos essa autoridade, está na palavra. E a palavra de Deus se cumpre. O ensino é essencial. A igreja tem que ser uma igreja evangelizadora, missionária, mas tem que ser uma igreja ensinadora. Ela tem que ensinar o que Cristo nos ensinou, transmitir, discipulando. Hoje há muitos discípulos que são discipulados estranhos. Biblicamente, os discípulos de Jesus, em sua grande maioria, não é que não houvesse situações de pessoas que chegavam até Jesus e disseram: eu quero ser teu discípulo. Mas em sua grande maioria, e os discípulos mais notáveis, aqueles que se tornaram apóstolos, Jesus os chamou. Não foi o discípulo que escolheu o mestre, foi o mestre que escolheu o discípulo. Em nossos dias, há muitos discípulos querendo escolher os seus mestres.
Há muitas crianças espirituais querendo escolher os seus pais. Ninguém escolhe o pai e a mãe que teve. Ninguém escolhe. Isso é ponto indiscutível. Mas dentro da igreja parece que nós estamos escolhendo. Quando você escolhe, não é um pai que você tem, é um tutor. E é uma grande diferença entre quando você procura um tutor e um pai. Porque você busca um tutor, segundo o tutor pode lhe dar vantagens, um orientador, um tutor. Eu vou escolher numa tese que eu queira defender, num mestrado, num doutorado. Se bem que não é bem assim que a gente escolhe o tutor no mestrado, no doutorado, mas eu vou procurar o melhor orientador de tese que eu puder ter para que eu tenha o melhor sucesso. Isso é tutoria. Tutoria existe na igreja. O apóstolo Paulo disse, embora vocês possam ter muitos líderes, a palavra literal, muitos tutores, vocês não têm muitos pais. Você não tem muitos pais. Dentro da igreja hoje é um tal de eu vou escolher o meu pai, ele é meu pai. Eu disse, ele é teu pai, você foi ganho, ele ministra na tua vida e tudo mais. Não, ele é meu pai. Mas é um pai que o sujeito está aqui, o pai está lá nos Estados Unidos. São as portas que esse ministério grande abre para essa pessoa aqui, é que fez ele escolher. Eu disse, isso não é paternidade. Isso não é filiação. Isso é tutor. Isso não tem nada a ver. E sem falar da loucura que existe hoje dentro da igreja, perdoe-me trazer isto, mas nós devemos estar alertas a essas coisas, de gente que tem 2, 3 pais. Eu disse, como é que é isso? Eu estou debaixo da autoridade do ministério de Ciclano, e do ministério de Beltrano, e do ministério de Fulano. Eu disse, espera aí, você não está buscando gente, você está buscando pessoas que te abram portas. Você não está buscando ser ministrado, ser orientado, ser consertado, ser repreendido. Porque quando eu me coloco debaixo de uma situação como essa, o que eu entendo é o seguinte, eu estou buscando ser orientado, ser disciplinado. Um pai orienta, um pai disciplina, um pai te educa. Quando Jesus disse para os seus discípulos, vão e façam discípulos. Façam discípulos ensinando-os. Porque a igreja, muitas vezes, o pecado, a falta de ética, a falta de integridade, comportamentos inaceitáveis existem dentro da igreja. Sabe, é muito difícil você entrar nessa área da ética e não cair na tentação que é julgar A, B ou C. Todos nós somos pecadores, todos nós somos errados, mas existe uma coisa que nós não podemos ter, é a tolerância, a aceitação com o erro e com o pecado. Nós não podemos. Nós, às vezes, estamos sendo tolerantes com algumas coisas que são, aos olhos de Deus, inaceitáveis. Inaceitáveis. Sabe numa coisa que me chama a atenção? Você vai no mundo do lado norte da Europa, a Europa, os nórdicos. A reforma foi forte no lado norte da Europa. A parte mais
sul da Europa, mais mediterrânea, mais junto, a Contra-Reforma foi bem forte. Então, existem coisas que são consequências diretas, históricas. Eu não estou falando de posição doutrinária, eu estou falando de posição histórica, que a Reforma produziu e a Contra-Reforma produziu. A palavra reformada, a palavra dos reformadores, era uma palavra de ensino, e de um ensino que lidava com o caráter. Embora você não possa dizer que o norte da Europa, eles vivem uma vida de santidade, que eles são do Senhor Jesus Cristo, no sentido que nós entendemos o que é alguém de Jesus, que eles têm uma experiência com Jesus, existe uma herança cultural deste ensino, que se chama integridade. Na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, o grau da corrupção tende a 0. Por quê? Porque houve ensino. Houve ensino. O grau de respeito às leis na Suíça, por exemplo, onde Calvino foi um grande ensinador, ele afetou toda a sociedade, toda a questão dos bancos, a questão do trabalho de excelência, a organização, até na vida da organização administrativa, política, o parlamentarismo. Tudo isto veio da pregação de Calvino. Coisas como o Código de Genebra, a declaração do Código de Guerra de Genebra, que quando tomares um prisioneiro, ele vai ser cuidado, como a declaração de Genebra e tudo. Você sabe aonde é baseada a declaração, o código de comportamento na guerra de Genebra? Em Deuteronômio, que diz: quando vires o teu inimigo e passares por ele, e ele tiver sede e tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, tratarás o teu inimigo com misericórdia, com compaixão, com dignidade, com direitos humanos. Isso tudo vem da palavra do Senhor. Então você chega numa Suíça e você olha as pessoas, chega a ser estranho para nós que somos latinos, mas o sinal está vermelho para o pedestre e não há um carro passando, eles estão parados. Porque isto vem do ensino, meus irmãos. O ensino faz com que o bom ensino. Se for mau ensino, é pior. Mas o bom ensino faz com que acertemos o alvo com uma boa mira. O bom ensino te dá a boa mira. E onde há isso, você começa a vencer o pecado. Nós podemos mudar esta nossa sociedade. Me diga uma coisa, por quê? Uma das cidades mais evangelizadas da nossa nação é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense está cheia de igrejas e monumentais. E por que nós somos de tanta delinquência, de tanto homicídio, de tanta violência, de tanto... Não era para ser diferente? Nós fazemos guerra espiritual?
As pessoas oram, as pessoas repreendem. E por que as coisas não mudam como não deveriam mudar? Porque não há ensino. Porque não existe ensino. Nós falamos que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus traz solução para os seus problemas. E eu creio em tudo isso, que Jesus é bom, eu creio. Que Jesus cura, eu creio. Que Jesus liberta, eu creio. Que Jesus traz solução para os seus problemas, eu creio. Que Jesus nos salva, eu creio. Mas onde estão as ministrações do não cobiçar, do não roubar, do não adulterar, do não mentir? Não, depende. Hoje nós temos uma igreja que ela fala depende, uma igreja que está relativando muitas coisas. É necessário, e por favor, não pense que nós somos melhores do que os outros. Nós todos, eu, você, carecemos do ensino das Escrituras. Olha, você fala num culto de ensino. São dois cultos relativamente vazios. Um culto de oração e um culto de ensino. Vamos ter um culto de ensino. Ah, pastor. Já. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você põe, deixe-me voltar aos filhos, porque para mim, posso te passar uma estatística? Dos 100% que estão na igreja, isso é estatística mundial, dos 100% que estão na igreja, firmes dentro da igreja, 70% tiveram sua experiência na infância ou na adolescência. Você quer uma... Nós estamos querendo buscar as pessoas quando elas já são peixes grandes. Nós deveríamos estar buscando as pessoas enquanto elas ainda são peixes pequenos. Você leva o seu filho. Eu levei meus filhos. Minha esposa levou meus filhos, muito mais do que eu, para estudarem. Sabe, eu vou dizer uma coisa a você. Eu estudei e estudo minha vida inteira. Primeiro que eu gosto de estudar. Eu tenho prazer em estudar. Eu gosto. Sempre gostei minha vida inteira. Sempre estudei muito. Sempre, na minha adolescência, eu dormia sobre os meus livros. Eu me cansava estudando. Eu entrei no atletismo. Eu me cansava no atletismo. Eu praticamente só fazia duas coisas na minha vida. Era esporte e estudo. Estudo e esporte. E a terceira coisa, ir à igreja. Eu ia à igreja, e mesmo na minha juventude, nós morávamos na Penha, e a igreja que minha família frequentava era a Nova Vida de Botafogo, na rua General Polidoro, 165. Me lembro até hoje do número. Você vê que fica em você, né? Fica em você mesmo, não te abandona nunca. E no domingo de manhã, todos nós íamos ao culto, mas eu me levantava mais cedo, adolescente, 14 anos. Eu me levantava mais cedo, botava o meu terno, botava a minha gravata, pegava o 485 e vinha Penha, Copacabana, lotado de banhistas. E eu com a Bíblia, terno, gravata e 18 anos. Um ET de Varginha dentro do ônibus, era o que eu era. Você concorda comigo? Era isso. Eu era uma coisa mais esquisita possível
Todo mundo indo para a praia e eu indo para a igreja. Saltava, quando era o 484, saltava no aterro. Quando era o 485, saltava na Rua da Passagem. E eu ia andando para a igreja. Todos os domingos, de manhã à noite, toda quarta-feira, todo o culto tinha um culto de terça-feira que era só para ensinar a Bíblia. Eu estava lá todos os dias. Tudo bem, era desejo meu. Mas meus pais me ensinaram a fazer isso. Era desejo meu e meu pai me ensinou. Eu hoje vejo a igreja falando, perdoe-me, e eu não me considero, eu volto a dizer, não me considero melhor do que ninguém, mas eu vejo a igreja falando argumentos verdadeiros. Eu estou longe, ou eu estou já tão cansado, você não tem ideia do que eu fiz durante a semana, e tudo mais. Sabe, cansado ou não cansado, a gente se levanta e vai para o emprego. Cansado ou não cansado, você ensina o teu filho a se levantar e ir para a escola. E ele vai fazer, e ele vai executar. Nós hoje tratamos de outra maneira, mas eu fico pensando, nós estamos perdendo grandes valores. Meus irmãos, buscai, não sou eu que digo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade, isso é bíblico. Foi Jesus quem disse, e eu creio nisso de todo o meu coração. A igreja tem que voltar a ensinar. Como eu disse, o mundo nórdico guarda algo que tem uma vantagem. Um grupo de pastores na Itália falava exatamente isso comigo. O mundo nórdico tem uma vantagem, porque eles guardam já na própria cultura deles os valores que lhe foram ensinados. O ensino permanece. E nós precisamos transmitir isto. Nós temos que nos tornar, que Deus nos ajude, um ministério de ensino, não descuidando de evangelizar, não descuidando de quê? De fazer missões e de apoiar missões, mas nós temos que ser um ministério de ensino, discipulando nações e vidas. Por que não dizer a nossa sociedade? Discipulando a nossa sociedade. As igrejas, muitas delas, estão cheias. Mas eu não quero usar esse jargão, igrejas cheias, pessoas vazias. Eu não posso crer nisso. Igrejas cheias de pessoas cheias, cheias do Espírito Santo, mas também cheias do ensino do Senhor, para que não nos desviemos, para que não andemos sem rumo, sem propósito. Então eu quero dizer, a igreja tem que fazer a parte dela, mas eu quero te convidar como cristão. Essa palavra foi dada a mim e a você. Ah, pastor, discipular que vida? Comece com seus filhos. Você que tem filhos, discipule os seus filhos. Como eu vou fazer isso, pastor? Abra o Evangelho. Leia um texto do Evangelho com seus filhos. E fale com eles. E, acima de tudo, viva o que você está pregando para ele. Porque o teu filho vai olhar para você e vai procurar ver em você a vida.
Meus irmãos, eu volto a dizer, todos nós somos falhos. Você quer se decepcionar com alguém? Apenas olhe para mim. Em um momento, em algum momento, você vai se decepcionar comigo. Eu vou falhar com você. Eu não sou Jesus. Eu vou falhar com você. É certo isso na vida, que eu falho com meus filhos, que eu falho com minha esposa. Não, eu não busco falhar. Mas é certo que eu sou um homem falho e que se você procurar uma perfeição em mim, você não vai encontrar, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho defeitos, eu tenho erros. E se você quer ver alguém errado, é só olhar para mim, porque em mim há erros. Eu busco lutar contra os meus erros. Eu busco lutar contra quem eu sou. Eu não aceito quem eu sou. Eu luto contra a minha própria natureza. O apóstolo Paulo diz, eu reduzo ao pó o meu corpo. Por quê? Para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu a ser desqualificado. Eu tenho várias características que eu tenho que enfrentá-las. Várias características. Sabe, essa história do corte do meu cabelo foi uma coisa muito engraçada, porque o meu inglês é um inglês conversacional, não é um inglês assim, que eu possa dizer, meu Deus, que inglês maravilhoso e tudo mais, não é. Então, o inglês daquela filipina, eu não sei se era melhor do que o meu ou pior do que o meu, eu sei que o sotaque dela era um Deus nos acuda, e a gente tentando conversar um com o outro, uma hora que ela me explicou como que eu queria o corte, eu expliquei para ela e notei. Ela não entendeu nada do que eu expliquei. Eu fechei os olhos e disse, seja o que Deus... Eu não abri os olhos até ela terminar. Quando terminou, eu disse, até que eu careca sou simpático. Não é? Porque... Mas esse é meu limite. É minha limitação. Se eu tivesse me dedicado mais à língua inglesa, eu teria um inglês melhor. Então, compete a mim enfrentar a minha deficiência e buscar, em cima da minha deficiência, traçar um alvo de eficiência em tudo na nossa vida, nas coisas mais simples, as coisas mais grandiosas, nós devemos buscar isso. E a igreja tem, e o ministério, quando eu falo a igreja, obviamente que em primeiro lugar nós estamos falando dos ministros de Deus. Sobre nós, Paulo diz, sobre mim cai essa responsabilidade. Sabe o seguinte, a igreja não pode se eximir. A igreja tem uma responsabilidade. A liderança tem uma responsabilidade. Nós temos que ensinar e temos que nos dedicar. E a Bíblia mesmo diz, merecem dobrados vencimentos, que na realidade o original grego é dobrada honra. Honra. E aqui foi traduzido como ganho, vencimento, salário até. Mas é honra, dobrada honra, àqueles que se aplicam, especialmente ao ensino da palavra. A igreja tem que evangelizar. A igreja tem que fazer missões. Mas a igreja tem que discipular com o ensino. O ensino tem que fazer parte desse tripé que sustenta a obra que Cristo comissionou à igreja, que somos nós. Nós precisamos ir por esse caminho. Eu peço mais uma vez, não eximindo a igreja, mas eu peço mais uma vez, pais, dediquem-se aos seus filhos. Eu sei que nós temos pais aqui dedicados, mas dediquem-se aos seus filhos. Avós, dediquem-se aos seus netos.
tios, dediquem-se aos seus sobrinhos, mas acima de tudo, pais, dediquem-se aos seus. Eles foram confiados a você, entregues a você. Eu ouvi esse dia um pastor dizendo, Deus não dá filho para ninguém. Eu discordo plenamente. Teu filho foi dado por Deus a você. Ele não foi só gerado por você. Ele não foi só um produto de um momento, de um acaso. Não, ele foi dado a você, ele foi confiado a você, ele foi entregue a você. Ele é um dom de Deus dado em sua vida. Trabalhe esse dom de Deus, aperfeiçoe esse dom de Deus, entregue esse dom de Deus a Deus um dia dizendo, está aqui. Está aqui. Como os que o Senhor entregou os talentos. A um deu 1 talento, a outro deu 5 talentos. Não importa se são muitos, não. Trabalhe com o que Deus te confiou e torne-o mais valoroso quando você o apresentar diante do Senhor. Seus filhos são a coisa mais importante que Deus confiou. Talvez até mais importante que sua própria vida. O dom da vida foi nos dado por Deus, mas quando Deus nos confiou outra vida, me deu mais do que a minha vida. Me confiou outra vida. Então, acima de tudo, pais, dediquem-se aos seus filhos. Se nós conseguíssemos isto, tão somente dessa mensagem, que todo pai se dedique. Eu sei que você é bom pai, eu sei que você é boa mãe, eu não estou julgando a tua maneira de educar o teu filho, eu estou pedindo a você o seguinte, seja o discipulador dos seus filhos. Apresente Jesus aos seus filhos, nós também vamos apresentar, mas apresente você, Jesus aos seus filhos. Não se exima desta honra que Deus te deu. Isso é uma honra que Deus te concedeu. A honra de ser pai, a honra de ser mãe. Aproveite essa oportunidade única. E se depois de muito tempo você olhar e dizer, poxa vida, mas as coisas não estão indo exatamente como eu esperava, você levante a sua voz e diga, Senhor, ensina o teu caminho em que a criança deve andar. E mesmo sendo velha, ela não se desviará. Reivindique esta palavra. Porque há poder nesta palavra. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu sei que há tantos desvios, que há tantos erros, que há tantos problemas. Eu sei que a igreja, não somente a nossa, mas as igrejas, de uma forma geral, são bem intencionadas. Eu louvo ao Senhor pelo muito evangelizar, pelo muito missões que existe na igreja em nossos dias. Mas eu te peço, Senhor, que haja ensino e bom ensino. Porque o mau ensino é pior. O mau ensino nos leva a errar o alvo, porque aprendemos errado. Senhor, dá-nos o bom ensino, e que seja o ensino de Cristo, a sã doutrina, não a doutrina que não é sã, que enferma, mas a doutrina que é sã, que nos traz saúde, que nos traz cura. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo.